não existe altar sem sacrifício, então o altar não pode ser tratado como um lugar comum. Mas tem algo ainda maior. Não é só o altar que é consagrado, a igreja inteira também é. Amanhã, dia 5, na Igreja Santana da Paróquia Cristo Libertador, você vai ver algo raro. Uma missa onde não só o altar é dedicado, mas a igreja inteira será entregue a Deus. E você que quer entender o que vai acontecer amanhã, dia 5, fique nesse vídeo. Na dedicação de uma igreja e de um altar, aquele espaço deixa de ser só um prédio. E aquele altar deixa de ser só uma pedra. Eles passam a pertencer totalmente a Deus. A liturgia não trabalha com abstrações. Como nos lembra Desiderio Desideravi, Deus nos alcança através de sinais concretos. Espaço, corpo, matéria, gestos. E durante o rito da dedicação, o próprio espaço é transformado. A celebração começa de um jeito que muita gente não entende. Não começa com o altar sendo preparado, não começa com a oração de dedicação, começa com algo simples. Começa com água. O bispo pega a água e começa a aspergir. Asperge o povo, asperge as paredes da igreja, asperge o altar. Isso parece um gesto simples, mas é algo decisivo, porque essa água não é um detalhe. Ela nos leva ao início de tudo, ao batismo, ao momento em que a nossa vida deixou de ser nossa e passou a pertencer a Deus. Antes de consagrar o espaço, a igreja lembra: você é uma pedra viva da igreja do Senhor. Você já foi consagrado. E isso muda totalmente a forma de olharmos para esse gesto. Porque não é só o prédio que está sendo preparado, é o povo, é você. A liturgia não é uma sequência de gestos vazios, ou gestos usados apenas para tornar uma ação mais bonita. Tudo fala e participa em uma liturgia. A água purifica, a água lava, a água da vida. Mas aqui ela faz algo ainda mais profundo. Ela te lembra de quem você é. Batizado, marcado, separado. Pedra viva da Igreja de Cristo. E esse é um momento muito favorável para darmos mais um passo no nosso processo de contínua conversão. Porque pensa comigo, a gente foi batizado, mas muitas vezes vive como se não fosse. A gente foi marcado por Deus, mas às vezes vive como se pertencesse a qualquer coisa. Ou seja, a água toca a pele, mas não toca a vida. E ao mesmo tempo, essa água toca as paredes, toca o altar, como se a igreja dissesse: esse lugar também vai ser mergulhado em Deus. Não é só um prédio, é um espaço que vai ser habitado por um mistério. A aspersão diz uma coisa muito clara: nada entra no mistério sem passar pela água. Antes do óleo, antes do incenso, antes da luz, vem a água, porque antes de qualquer consagração, vem a purificação, vem a volta à fonte. Depois da água, vem a liturgia da palavra. E isso não é uma sequência aleatória, é uma ordem. Primeiro Deus purifica, depois ele fala. Porque antes de qualquer consagração, Deus precisa ser ouvido. A gente precisa entender isso com seriedade. A liturgia da palavra não é introdução, não é preparação, não é um momento antes do momento principal. Ela é Deus falando agora, como nos recorda Desiderio Desideravi. Deus continua a se comunicar na celebração. Não é leitura de um texto antigo, é uma voz viva. E aqui está um ponto que quase ninguém percebe. Antes da oração de dedicação, a igreja é convocada pela palavra. É a palavra que reúne, é a palavra que interpreta. É a palavra que dá sentido ao que está acontecendo. Porque naquele momento não é só um prédio que está ali sendo consagrado. É um povo reunido. E esse povo só existe porque foi chamado. Antes de ser casa de Deus, a igreja é povo que escuta. A palavra revela quem é Deus, o que ele faz e o que ele está realizando ali. Sem a palavra, o rito viraria gesto vazio, viraria sequência bonita esvaziada de sentido. E aqui está um dos maiores problemas da nossa vivência da liturgia. A gente escuta, mas não ouve. A gente está presente, mas não se deixa atingir. A palavra é proclamada,
e a vida continua a mesma. Muita gente até já não sabe mais ouvir, mas quando a palavra é realmente acolhida, ela faz uma coisa muito concreta. Ela abre espaço para Deus agir, espaço para Deus transformar. E só depois disso, depois da água, depois da palavra, a igreja ousa consagrar, ousa dizer: agora isso pertence a Deus. Porque sem escuta não existe encontro, sem palavra não existe sentido. Então, vem um dos momentos mais fortes do rito de dedicação. Depois da água, depois da palavra, a igreja faz algo decisivo. Ela reza, mas não é qualquer oração. É a oração de dedicação. E aqui não tem mais explicação, tem entrega, porque até agora tudo estava sendo preparado, purificado, convocado, organizado. Mas agora a igreja pede que Deus venha. O bispo estende a mão, pronuncia uma oração que a igreja guarda há séculos. E nessa oração ele faz algo ousado. Ele entrega aquele lugar a Deus. Definitivamente, a dedicação acontece nesse momento, na oração. Não é no óleo, não é na luz, não é no incenso. É na oração. Porque na liturgia, a palavra revela, mas é a oração que consagra. A oração pede que aquele lugar se torne casa de oração, lugar de encontro, espaço de presença, ponto onde o céu toca o chão. Não como ideia, mas como realidade. E aqui está algo que quase ninguém percebe. Deus não precisa de um lugar. Nós é que precisamos de um lugar onde Ele se deixe encontrar. E essa oração não é só sobre o espaço, é sobre o povo que vai habitar aquele espaço. É sobre as vidas que vão passar por ali, as dores, as conquistas, as entregas, as conversões. A oração abre aquele lugar para a história de Deus com seu povo. Mas existe algo desconfortável aqui. A gente pede que Deus habite aquele lugar, mas resiste quando Ele quer habitar a nossa vida. A gente consagra o altar, mas muitas vezes não leva a sério as nossas promessas batismais. A gente entrega paredes, mas não quer entregar o coração. A oração de dedicação não é neutra. Ela cria um lugar onde Deus fala, onde Deus transforma. E quando você entra ali, você não entra em um lugar comum. Antes do óleo, antes do incenso, antes da luz, a igreja diz: Senhor, toma este lugar. Talvez esteja faltando você dizer isso também sobre a sua vida. Depois da oração de dedicação vem a unção. O altar é ungido. E as paredes da igreja também, não só o centro, mas o espaço inteiro. O bispo derrama o óleo do crisma sobre o altar. Não é um toque rápido, não é simbólico no sentido superficial. Ele derrama bastante óleo e espalha com as mãos, como quem marca algo. Ele usa o óleo do crisma, o óleo que consagra, o óleo que separa, o óleo que diz: isso agora pertence totalmente a Deus. O altar é ungido porque ele é Cristo. Cristo, o ungido do Pai. Aquele que foi preparado e separado para se oferecer. O altar não é só um lugar de sacrifício. Ele é o próprio Cristo que se entrega. Mas não para por aí. As paredes da igreja também são ungidas. 12 cruzes representando os 12 apóstolos são marcadas ao longo do espaço da igreja, como se todo aquele espaço fosse assinalado. O lugar foi tomado por Deus. Aqui está algo que quase ninguém percebe. A unção não é só honra, é posse. Deus toma aquele lugar não para dominar, mas para habitar. E aqui está uma lição para todos nós. A gente aceita ver o altar sendo ungido, acha bonito, respeita, mas resiste quando Deus quer fazer isso na nossa própria vida. A gente quer um altar consagrado, mas não quer vida doada. A gente aceita que Deus marque a pedra, mas não quer ser marcado. Só que a unção revela algo muito direto. Você também foi ungido. No batismo, na crisma, você também foi separado. Você também pertence a Deus. O altar é ungido também para revelar aquilo que você é chamado a ser, é chamado a viver. O óleo escorre sobre o altar, marca a superfície, mas aponta para algo ainda mais profundo. Deus não quer só um espaço consagrado. Ele quer uma vida inteira marcada por Ele. Depois da unção, tudo é incensado.
E talvez esse seja um dos gestos mais mal compreendidos desta liturgia. Porque parece bonito, parece solene, mas não é só estética. O incenso revela uma coisa: tudo isso agora é oferta. A igreja, o espaço, o povo, tudo é incensado. Desde cedo o incenso representa algo muito concreto na vida da igreja. A oração que sobe, a vida que se eleva, a entrega que chega a Deus. Mas aqui vai além, porque o que sobe não é só oração, é o sacrifício, é a entrega de Cristo. E agora tudo é assumido dentro dessa entrega. O altar foi ungido porque é Cristo. Agora ele é incensado porque nele a oferta acontece. Mas o incenso não fica só no altar. Ele se espalha e toma o espaço inteiro da igreja. Como se a igreja dissesse: tudo aqui agora sobe a Deus. O incenso transforma o espaço. O incenso revela algo direto também. Você também foi feito para subir. Sua vida, suas escolhas, seu cotidiano, tudo isso é chamado a se tornar oferta a Deus. Porque na liturgia, nada fica fechado, tudo é elevado, tudo é entregue, tudo é assumido em Cristo. O altar foi ungido, o espaço foi consagrado, agora tudo sobe, tudo é oferecido. O incenso sobe e desaparece no alto. Já a vida que não se oferece nunca chega ao alto. Depois da unção, depois do incenso, vem um gesto simples. O altar é revertido. A toalha é colocada, ele é preparado e pode parecer um gesto pequeno, mas não é. O altar não é deixado exposto, ele é vestido e isso revela algo essencial. O que é consagrado é tratado com dignidade, não com descuido, não com improviso, não com pressa, porque o altar não é só um lugar de sacrifício, ele é também lugar da Eucaristia, lugar do encontro, lugar onde Deus se dá. E por isso ele é preparado como se prepara um lugar para alguém importante. Mas aqui não é alguém importante. Aqui é o próprio Cristo, o próprio Deus. O altar é revestido porque Deus será recebido ali. A toalha branca não é só um pano. Ela fala da pureza, ela fala da festa, ela fala da entrega. Ela lembra algo muito concreto: a ceia do Senhor. O lugar onde Cristo partiu o pão. O lugar onde Ele se deu. E aqui entra algo que nos atinge diretamente. A gente prepara o altar, mas não prepara o coração. A gente cuida do espaço, mas deve cuidar igualmente da nossa vida. Se a gente quer um altar digno, não devemos viver de forma descuidada diante de Deus. A liturgia não aceita superficialidade. Tudo é preparado, tudo é cuidado, tudo é intencional, porque Deus não deve ser tratado como qualquer coisa. O altar foi purificado, foi consagrado, foi ungido, foi oferecido e agora ele está pronto para o encontro, para a entrega, para a presença. O altar é vestido não porque ele precisa, mas porque ele revela que Deus vem. E quem vai ao encontro de Deus não pode viver de qualquer jeito. Tudo isso acontece com a igreja e com o altar, mas deveria acontecer também com você. Depois da água, da palavra, da oração, da unção, do incenso, da vestição do altar, vem a luz. As velas são acesas, o altar se ilumina. A igreja também ganha brilho e algo muda. O que antes estava preparado, agora é revelado. A luz na liturgia nunca é só iluminação. Ela não serve só para ver melhor. Ela serve para mostrar quem está presente. Porque Cristo é luz. Não como metáfora bonita, mas como realidade. Aquele que ilumina, aquele que revela. Aquele que torna visível o invisível. E quando o altar e a igreja são iluminados, não é só o espaço que muda, é o significado. Aquilo que foi consagrado agora se mostra, agora se manifesta. A água purificou, a palavra convocou, a oração entregou, a unção consagrou, o incenso elevou e a luz revela. A luz mostra aquilo que Deus fez, porque o mistério não é ausência de luz, é excesso de presença, e a luz permite ver essa presença. Mas existe o risco de a luz acender o altar e a gente continuar no escuro. O espaço se ilumina, mas a vida continua opaca. A gente vê, mas não enxerga, porque a luz não foi feita só para ser vista. Foi feita para transformar, para iluminar decisões, para revelar verdades, para expor o que precisa mudar. A luz de Cristo não é neutra. O altar e a igreja agora estão iluminados.
A igreja agora está consagrada. Tudo foi preparado, tudo foi entregue, tudo foi revelado. A luz acende e mostra que Deus está presente. Mas a pergunta permanece: você deixará essa luz chegar até você? Ou você continuará na sombra? Purificado, ungido, consagrado, iluminado. A dedicação não é só do espaço, é um espelho da sua vocação, da minha vocação. Amanhã, dia 5, a Igreja da Comunidade Santana da Paróquia Cristo Libertador será dedicada. Um altar será consagrado. E a pergunta que fica para você que vai participar desta solene missa é: você vai só assistir ou vai se deixar tocar também?